O pessoal tá aqui. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Atípico Pod. Hoje eu quero dar uma boa noite, pedir para vocês curtirem, comentarem, compartilhar com a gente nesse bate-papo. Agradecer a Deus primeiramente por eles nos dar força e deixar a gente, permitir a gente ter esse dia de hoje. Eu estou aqui com a Michele Simões, ela é psicopedagoga, clínica e institucional. Ela vai dar uma boa noite aí para vocês em casa. Eu quero pedir para vocês curtir, comentar, mandarem perguntas. Se ela se sentir à vontade, ela vai responder aí pra gente nessa noite. É tia Michele. Boa noite. Boa noite, pessoal que está nos assistindo de casa. Agradecer a doutora Roberta, que está aqui acompanhando. A Daiane, nossa supervisora da Lume. A Thaís, né, pelo convite. Ela iniciou de modo importante, que é agradecendo a Deus, porque sem Ele nada seríamos, né? Então, eu sempre digo que para Ele toda honra, toda glória, toda adoração, porque Ele é digno. E quero te agradecer, Thaís. De fato, tia Michele, eu falei, acho que esse é meu marketing, não tem jeito, né? Nós nos conhecemos através, né, de uma amiga em comum. E ela passou o telefone e você aqui conversando comigo falou, né, a tia Michele. E para mim tá tudo bem, para mim é uma honra ser conhecida como a tia Michele, fazer parte aí da educação. E eu que agradeço por ela ter aceitado o convite, o nosso podcast que é voltado para isso. Para pessoas com deficiência, para dar voz, o que é o nosso intuito? Entender que a informação ela tem que chegar, né? Sim. E a informação ela salva vidas. Tem muitas mães que não têm um conhecimento, tem muitas mães, que nem no meu âmbito, que é da síndrome de Down, que é o do Nicolas, certo. As mães não têm esse conhecimento, às vezes a criança chega até a óbito pela falta de conhecimento. Então, a gente está aqui e a gente vai entender um pouquinho primeiro, né? Eu falei tia Michele com todo carinho, que foi assim que a gente se conheceu, né? É verdade. A Bia, lá da rua de casa, viu o Nicolas, parou para conversar e aí passou o telefone e a gente já se vai quase 2 anos que a gente, né, se encontrou, se conheceu. No dia a dia, às vezes a gente não tem, né, tanto tempo, mas a gente conseguiu conhecer um pouquinho uma da outra, né? Verdade. E vamos lá. Quem é a Michele? Bom, a Michele é uma pessoa apaixonada pela educação. Eu iniciei na educação em 2000, quando eu fazia o magistério. As pessoas falam, nossa, mas gente, o magistério, ele é um divisor de águas. Eu falo que se eu pudesse, ainda teria o magistério. E depois me ingressei na pedagogia, né? Porque em meados de 2010 se tornou obrigatório. E logo depois fui fazer a psicopedagogia clínica institucional, justamente porque eu amo ajudar as crianças que apresentam desafios na aprendizagem. Sim. Como surgiu essa paixão pela psicopedagogia? Vamos lá. Eu sou atuante na área, em sala de aula, desde 2000. Desde quando eu fazia o magistério, eu já podia atuar. E em 2003, eu conheci uma mãe, né? Colocou um aluno lá na escola. E ela sempre falava para mim que achava que ele era diferente. E eu falava, nossa, mas por que ela acha ele tão diferente? E aí eu comecei a observar. E começou a apresentar uns desafios na aprendizagem comportamental. E eu falava, não, eu tenho que ajudar essa mãe. E aí eu comecei a estudar. A buscar. Cheguei na pedagogia, consegui tirar mais algumas dúvidas. E aí eu tinha como meta, para mim era um desafio, que ele conseguisse chegar da mesma forma que as outras crianças que não apresentavam esse comportamento citado por ela. Nossa. E deu certo. Hoje ele já está com 23 anos. Caramba! E a gente tem contato até hoje. Que legal. E depois, com o tempo, ele conseguiu o diagnóstico de TEA. E eu me sinto muito feliz por ajudar essas crianças. E você transformou a vida dessa criança, que hoje é um adulto, e da família, e né? Da com família. Carinho, com amor.
Sim, porque a mãe, ela falava muito pra mim que o pai não aceitava, não entendia, achava que ele era Sim. estranho e não sabia mais o que fazer. E eu falei, não, nós vamos descobrir isso juntas. E deu certo. Você vê. Só porque eu anotei aqui, é Roberta e Daiane. Isso. Quero Isso. agradecer elas estarem aqui com a gente. Agradecer minha mãe também, Adriano. O Wellington tá aqui nos bastidores ajudando a gente. Eles estão aqui na live e estão nos É bastidores verdade. também, ajudando a comentar, compartilhar. Vou dar uma boa noite aqui. Jennifer Santos está aqui com a gente. Tata Souza mandou boa noite. Lidiane mandou eba. Jennifer Santos mandou um boa noite. A Tata mandou aqui. Tata Souza, arrasa, tia Mi. Ah, é minha equipe Não do tem Mundo jeito. Mágico. Não tem jeito. É tia Michelle, tia Mi, não tem jeito. Nos contatos, tava falando pra ela aqui antes de começar a live, nos contatos, é tia Michelle, não tem Tia jeito. Michele. Ó, Júnior mandou um boa noite. Algum coração bom. Algum coração bom pode enviar deixa eu ver. Ah, não. Isso aqui Deixa eu ver é quem que é. alguma coisa. Não. Alguém que entrou mandou errado. Ó, boa noite, Giovanni Barbearia, meu esposo. Mandar um beijo para as crianças. Nicolas, Lavínia, beijão. Se não, depois eles brigam comigo. Sim, Tem sim. que mandar beijo. Você também já Deixa vai eu, mandar. já deixa eu aproveitar aqui, manda, viu, manda. Nicolas? Um beijo, viu? Lavínia, também um beijão. Manda pra sua galera que tá assistindo aí também, senão eles se eu brigam for com a dizer gente. aqui, é um especial, né? A galera do Mundo Mágico, minhas amigas. Ixi, tem um monte de gente. Tem minha nora, tem minha comadre, a Tamires. Ixi, tem muita gente aí, viu? Tem que mandar, senão eles brigam com a gente. Sintam-se todos beijados. Isso aí. Pronto. Boa noite a todos. Mandei perguntas aqui sobre o tema. E assim que possível ela responde. Se não conseguir responder aqui na live, a gente vai responde depois, quando passar. Isso. Né? Ninguém vai ficar com dúvida, não. Mais uma pergunta. O que mais te motiva na profissão, nesse momento que você está? Os resultados. Esse é o meu motivacional diário. Quando eu vejo ali a criança que tem um desafio e a gente consegue trabalhar e ver o desenvolvimento, a alegria dessa criança, essa é a minha maior motivação. É esse retorno. E sobre o seu momento que você está agora é a Lume, né? Vamos falar um pouquinho, conta um pouquinho pra gente, caso Lume. Como que é o Lume? Aproveita esse espaço. Vamos chamar essas mães pra ir na Lume conhecer. Agora! Aproveita. Tá bom, vamos falar um pouquinho da Lume, Lugar de Unidade, Movimento e Inclusão. O nome foi escolhido de forma muito minuciosa, porque quando nós falamos de inclusão, nós não queremos nos dirigir apenas a ELTEA, não, é toda a condição neurodivergente, por isso esse nome. E tanto eu quanto a minha amiga presidenta que está viajando, a Lidiane, mas ela está assistindo. Isso aí. Por que nós escolhemos a Lume? Porque nós somos da área da educação há 26 anos e nós víamos a dificuldade das famílias. Porque a escola ela tem um papel fundamental, né? Na criança neurodivergente. Nós conseguimos enxergar determinadas coisas que muitas vezes, infelizmente, a mãe não consegue ver em casa. Sim. Então, nós temos um papel fundamental. O professor, ele tem esse olhar. E, diante disso, nós fomos passando algumas informações para algumas mães. E elas sempre nos diziam assim que era tudo muito difícil, conseguir de forma gratuita, a fila de espera muito grande, a demora para um especialista. Então, foi aí que eu e a Lid decidimos montar um espaço para acolher essas mães e essas crianças. Nossa, muito legal. E aí, então, pelo que eu entendi, atende todas as crianças neurodivergentes. Todas as crianças. Sendo TEA, síndrome de Down, todas. Cadeirante, muletante. Todas, Se sem tiver exceções. uma deficiência, pode procurar a Lume. Que legal. E onde vocês estão? Thaís, nós ficamos em torno aí de 1 ano e 10 meses, praticamente, localizado na Dom Pedro. Só que nosso projeto cresceu, graças a Deus, né? O número de procura subiu muito e aí nós fomos para um espaço maior. Hoje, nós estamos localizados na rua 14 de outubro, número 125, ali no sítio Paredão,
não tem a... Vamos fazer propaganda do Cresci e Perdi? Ah, isso. Isso, aí tem a Subindo Igreja ali. Universal, né? A primeira subidinha, bem pertinho, um lugar super aconchegante, Sim. com mais salas, mais espaço. E agora também nós vamos colocar novos atendimentos. O que vocês estão atendendo lá no momento? Olha, vamos lá, Especialistas. vamos ver se eu não vou esquecer Não. alguém. Nós temos atendimento psicopedagógico, psicólogo, fono, musicoterapeuta, nutricionista. É mais? Ajuda aí os bastidores. TO. Atendimento jurídico, a doutora Atendimento Roberta. jurídico Não, com a doutora Roberta. Psicomotricista. Então, Muito assim, importante. agora nesse retorno nós vamos ter arte terapia, né? Também já Legal. contratamos o profissional. Neurologista, que é o Dr. Júnior, né? Um abraço para ele se ele estiver nos assistindo aí. Tá vendo? E a ideia é só crescer e ajudar as famílias. E lembrando, né? Isso tudo em Ferraz de Vasconcelos. E agradecer a vocês, porque por mais espaços, né, assim, que a gente consegue, o Nicolas, né, já passou no passado com vocês, né? Sim, Hoje sim. não está mais, mas quem sabe, né? Porque, assim, precisa, é muito importante. Precisa. O Nicolas agora, ele tá numa idade mais de atividade, né? Tô colocando ele Atividade. na esporte, E ele gosta, futebol, essas coisas pra ver se, né? Agradecer também, mandar um beijo pra Águias da Superação, que eu convido vocês também da Lume a irem lá conhecer. Claro. Elas fizeram um time misto. Tem TEA, TDAH e Down. Então, assim, muito legal. Eles montaram esse grupo, né? São um casal. E assim, sozinho, só com a ajuda dos pais, eles estão lá crescendo, tá movimentando. Eles fizeram um ano também, muito bacana. legal. Fica ali ali na frente, sabe a trufa de balde? Sim, Não tem sim. uma quadra ali? Sim. Toda quinta-feira, às 7 horas, eles estão lá no time, lá com as Bacana. crianças, jogando, movimentando. Deixo aqui também. É do ladinho da gente, Tá praticamente. vendo? Já? Deixo Vai? aqui o convite, né? Os responsáveis quiserem nos procurar, no que a gente Sim. puder para fazer parceria, viu, Thaís? Porque eu costumo dizer sempre isso, que não pode. Não existe negócio de rivalidade entre Sim. associações. Nós estamos um para ajudar o outro, né? Sim. É assim que a gente faz as coisas acontecer. Verdade. Agradecer que quando lá atrás você também acolheu as nossas mães da família Cromossomo 21 Sim, também com sim. muito carinho, entendeu e não limitou, né? Sim, O verdade. objetivo de vocês, porque lá atrás vocês olharam para todas as mães. Inclusive, precisam ir lá conhecer o novo espaço Precisa, agora, precisa. né? Já deixa Sim. agendado aí. Vamos lá. E aí vamos voltar para o nosso tema. O que faz um psicopedagogo? Ele atua na área de dificuldade da criança. Então, essa criança é TDAH. Na sala de aula, normalmente ela não consegue um nível de 100% de desenvolvimento, porque a gente sabe que o contexto da sala de aula é como? Muito barulho. Sim. Então, não é que a criança não consegue fazer, ela precisa de um tempo maior, uma concentração maior. E nós, na área da psicopedagogia, nós estamos lá para trabalhar isso. Nós temos como rastrear se essa criança tem uma dislexia, se essa criança tem outras condições ali para ser acompanhado dentro do diagnóstico dela. Então, o nosso papel é fundamental, é super importante. É um trabalho em equipe. A escola, quando ela vê essa dificuldade da criança, ela pontua o profissional, o psicólogo, e ele já passa para a área da psicopedagogia. Muito legal. Aí une, né? A Une. escola, que é a É pedagogia, fundamental, com ó. a A psicóloga. escola, a família e a associação, elas precisam caminhar juntas. Tá certo. E quando a família deve procurar esse profissional? Quando a criança apresenta dificuldade na aprendizagem. Isso é extremamente importante. Um psicopedagogo, ele não precisa necessariamente atuar com crianças neurodivergentes. Por exemplo, pode ser uma criança que está com mais dificuldade, uma limitação ali na escola, mas ela não tem deficiência. Sim, às vezes a criança, ela tá desenvolvendo aí, às vezes é um atraso,
Enfim, tudo tem um antecedente, né? A criança, por si própria, ela não apresenta uma dificuldade por nada. Alguma coisa está acontecendo ali para que ela apresente essa situação. Então, eu costumo sempre dizer, eu nem gosto de usar muito o termo de dificuldade, eu sempre uso os desafios, né? Sim. Porque cada criança tem seu tempo e a gente sabe disso, mas a gente sabe também que dentro daquele tempo alguma coisa precisa acontecer. E quando isso não acontece, é uma lanterninha aí para estar procurando um profissional. Isso aí, ó, já acende eu sempre falo, né, a mãe e o pai sempre tem aquele sininho, opa! E uma coisa também que eu acho que é muito importante, existe uma diferença entre atendimento psicopedagógico e reforço. Né? Então, a criança, às vezes, ela precisa apenas de um reforço escolar, que ela não tem ali nenhuma dificuldade de aprendizagem. E já o atendimento psicopedagógico é porque esse profissional tem que fazer algum tipo de intervenção. Tá vendo? A diferença. Eu vejo muita mãe no Poaê falando, vou levar no reforço. Não é reforço. Não é. Psicopedagoga não é reforço, não né? É reforço, é pra atuar ali, pra entender, né, a criança, pra ela evoluir. Isso. Tá certo. Como a psicopedagogia ajuda a criança com deficiência ou dificuldades, né, de aprendizado? Como que é, assim, ali no momento da terapia? É mais lúdico? É mais... É uma junção, Thaís. O lúdico, ele é extremamente importante. Principalmente quando a criança tem essa dificuldade na sala de aula, ela não quer chegar lá no atendimento, como eu falei, fazer um reforço. Então, como que a gente procura sanar isso? Através de atividades lúdicas e, claro, que ali trabalhar também movimento, coordenação, porque isso também é extremamente importante. Às vezes a criança ela tem um conceito, ela sabe o que é, mas ela tem a dificuldade na coordenação para desenvolver ali a cópia da escola e tudo mais. Então, esse é o nosso papel também. É fundamental trabalhar a coordenação, rastrear, entender na onde a criança está tendo a dificuldade. Né? Às vezes a criança também tem uma descalculia. Então, são coisas que às vezes a mãe acha que ele não aprende, usa muito, né? Infelizmente eu vejo isso muito. Ele é preguiçoso. Não. Às vezes ele é ótimo na linguagem, mas ele tem essa condição de descalculia que atrapalha ali no contexto de matemática. Então, são pontos importantes que a gente tem que analisar de forma minuciosa. Então, os atendimentos psicopedagógicos, a gente sempre faz ali uma anamnese, uma situação para entender. O relatório da escola também conta muito. Porque quem sabe de fato o que a criança vive dentro da sala de aula é o professor. Então, é muito importante que faça essa participação com a gente para a gente saber aonde a gente começa a fazer esse tipo de trabalho. Muito importante também a escola nesse momento, né, de fazer um relatório, porque nós estamos vivendo a dificuldade da escola, que são 30, 40 alunos em uma sala de aula. O professor, ele faz o que ele pode, né? É verdade. E eu vejo assim que os professores, eles ficam muito agradecidos quando alguém procura e pede já para mandar esse relatório. Eu nunca vi resistência de nenhuma unidade escolar. Que legal. Vamos aí aqui para as mensagens. Lucas Rafael mandou um beijo a toda a equipe Lume. Obrigada. Tamires mandou aqui como surgiu a ideia da Lume. Você falou um pouquinho, né, que foi a questão da necessidade. Surgiu desde a minha paixão da educação em 2000. Tá certo. E também as mães sofrem muito também, às vezes até com convênio, né? Vocês tentam fazer o convênio não vai, né? Negam por inúmeras situações. Ou às vezes a mãe tem um convênio, o convênio fica limitando, infelizmente, né? A ideia do convênio é barrar, né? Porque é um custo, né? O tratamento, o acompanhamento, melhor dizendo, o acompanhamento da criança neurodivergente, para eles é caro. Eles olham questão de valores, né? Sim. Vou fazer o convênio para usar. Eles não querem que a pessoa use. Não, Então, não sei nem para que esse convênio se não pode usar, né? Ó, a Lidiane mandou aqui. Lidiane Pereira mandou, estou aqui. Nossa presidenta, Jéssica Souza. Vamos lá. Tem uma pergunta. Tá, Gisele do Nascimento Pazetti. Que dicas você dá para planejamento diário com adolescentes? Tenho uma filha de 17 e uma de 12. As duas são autistas e super dotadas. Olha.
eu tenho muita dificuldade com isso. Então, ela quer, assim, como que faz um planejamento diário? Como que essa mãe pode ajudar aí no dia a dia dessas adolescentes, né? 17 e 12 anos. Duas lindas, né? Eu tenho uma filha de 17, são duas princesas, então. Então, elas são superdotadas, então eu acredito aí que ela já tenha feito o teste, né? Neuropsicológico, para chegar nessa conclusão, né? Então, acredito. Diagnóstico, né? Isso, essa de 17 anos já deve estar aí no terceiro ano do médio, né? E a de 12 aí entre o sexto e o sétimo ano, dependendo da data corte. Então, a primeira coisa que deve se fazer é procurar a orientação do professor. Porque esse professor que sabe que nível que essa criança, que esse adolescente está. E procurar sempre deixar essa criança em... Como que eu posso dizer aqui a palavra agora? Em constante aprendizagem, colocar em esporte, para acompanhar e deixar essa criança o tempo todo ocupada, porque a superdotação ela é maravilhosa, mas chega um momento que a sala de aula para ela isso se torna muito Frustrante. supérfluo, porque ela já está acima da média, então aquilo para ela não existe uma dificuldade. Então isso desmotiva muito o adolescente, não sei se é o caso dessa mãe, mas o adolescente na sala de aula, quando ele não vê que ele precisa de desafios, isso desmotiva bastante. Então, né, nesse contexto acaba sendo ruim se não fazerem uma atividade diferenciada para esses adolescentes. E tem uma questão de porcentagem de superdotação aí dentro do TEA? Tem. Isso quem pode dizer melhor para vocês é já na área da psicologia, a nossa psicóloga Daiane Simões. Ela que é a supervisora hoje lá da Lume. E ela faz esses testes neuropsicológicos. E lá nesse teste conta lá em que nível de superdotação esse adolescente ou essa criança se encontra. Ai, que legal. Então, a Lume já tem Nós já temos também. Esse profissional, que é muito importante, né? Esse profissional, e assim, validando aqui, que é por um preço muito inferior diante dos outros lugares. Isso. Então, depois eu vou deixar aqui no final da entrevista o contato de Sim, lá. deixa. As mães que precisarem, pode estar procurando a Lume. Vamos marcar as redes sociais também pra gente, né? Precisa divulgar. Porque aqui, né, a gente começou falando que a informação, ela salva vidas. É verdade. Né? Às vezes essa mãe, ela tá com um pré-diagnóstico, talvez um diagnóstico errado, não tão direcionado. Você falou um ponto muito importante, Thaís. Existe muito diagnóstico errado. E isso é frustrante para a família. Porque a mãe às vezes tem a base de uma situação e infelizmente é outra. Ou trata aquela criança como TEA e a criança não é TEA. Às vezes a criança é TDAH. E Sim. esse exame exclusivo, o neuropsicológico, ele ajuda o neuro a chegar num denominador comum de uma forma mais correta. E a gente entende também que isso prejudica a cabeça, né, da criança, do jovem que ele tá ali evoluindo. Muito. E também os diagnósticos tardios, né, que a gente tem muito, infelizmente. Muito. E isso é um leque, né, Thaís? Porque, assim, às vezes é um diagnóstico tardio porque, infelizmente, essa mãe não tinha informação. Né? A gente escuta muito, isso se torna tão comum em dizer assim, nossa, mas cresceu muito o número de autista. Tá, será que cresceu o que já existia, mas não tinha essa informação, né? Então, nós temos que ter aí uma cautela. Verdade. Outra pergunta, o foco da Lume é psicoeducacional ou trabalha com a modulação comportamental? Desestabilização, entre outros. Seria o ABA? Essa mãe tá querendo. Desestabilização, entre outros. São todos esses aí, inclusive terapia ABA. Tá, então vocês é voltado para psicoeducacional, trabalha tanto essa parte de modulação e comportamental também. O ABA, legal aí, tá vendo? É um local uma excelente completo, pergunta, né? Inclusive, né? É um local completo, então, o Lume. Tá baseado nas três bases aí, né? Isso.
Ó lá, Águias da Superação na Arena Manos, ó, já mandaram aqui. Isso Olha aí. Arena Manos, fica de frente. Sejam bem-vindos aí. Trufa de balde, que eu sei porque que as Pertinho crianças da saem gente. do futebol, eles querem ir lá na trufa de balde. Eita. E vocês estão ali, em uma Muito daquelas pertinho, travessas, isso, né? Isso mesmo. Tá certo, vamos combinar esse encontro aí, vocês vão amar. Tia Dani lá também, maravilhosa. Ela tem um tato com as crianças. Nossa, Maravilha. muito legal. Durante o jogo, as crianças, né, se desregulam e regulam e ela consegue... nós precisamos ir lá assistir esse jogo, importante. É muito bom, muito bom. A Tamiris Cruz colocou arte terapia também. Isso, agora o novo projeto, né? Isso, Psicomotricidade. A Tamires é a nossa psicomotricista, né, Tamires? Tamires Cruz, isso, ela tá aqui maravilhosa. lembrando a gente nos comentários. O que mais? Vamos lá. Caroline Silva, minha cunhada é a melhor. Esse projeto é muito lindo, ajuda muitas famílias e principalmente as crianças, que esse projeto cresça muito. Amém. Se Deus quiser, vai crescer com a ajuda de vocês, viu? Obrigada, um beijo. E é muito bom. E tá bombando. Bombando. Mas vamos lá. Quais são os maiores desafios hoje que você acha sobre a inclusão? A inclusão hoje, qual é o maior desafio? Eu vejo... É triste até o que eu vou falar, talvez, mas eu acho que o maior desafio é a falta de conhecimento de muitos profissionais. Eu acho que você tem que ter muita empatia, muito amor, e infelizmente não é todo lugar que a gente encontra. Nós já recebemos, né, como todos sabem, sou coordenadora de uma escola de educação infantil, estou lá há 26 anos, e eu vejo quantas mães chegam até nós porque o filho foi excluído, o quanto o filho a mãe chegava e deixava a criança lá. Então, acho que o maior desafio é com que as pessoas trabalhem verdadeiramente com amor, porque inclusão é diferente de incluir. Sim. Você tem que estar preparado, você tem que buscar, você tem que fazer isso com amor. Eu acho que isso é totalmente o maior desafio. É verdade. É eu entender que você acho que hoje em dia a gente tá muito robotizado, né? Muito. Aí vai muito no dia a dia, que nem professor. Todo dia ele tem que estar ali. Então, é muito... um ou outro. Claro que também eles estão sobrecarregados. Os professores, eles passam... Eu falo, é um desafio muito grande. Porque numa sala de aula com 35, 45 crianças... 6 crianças atípicas, como que esse professor consegue desenvolver? E pontuando, né? Sem AT... Sem o auxiliar de apoio, sem auxiliar em sala de aula, sem o cuidador. Muito complexo. Mas tem que entender também que eles sofrem nessa parte. Eu tenho conversado com muitos professores, eles falam que da questão da família. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque da família aceitar, da família tentar entender a criança. É que assim, isso é muito relativo, né? Tem família que vive um processo de negação, um estágio de negação, um processo de luto para entender, para aceitar. E isso ocorre porque fica muito preocupada com o julgamento, né? Ai, como será que vai ser? Como que vão cuidar do meu filho? Será que vão olhar para ele diferente? Será que vão aceitar? Como que vai ser? Então, a mãe e o pai, eu acredito que quando eles descobrem que tem, assim, esse resultado de TEA ou qualquer outra condição neurodivergente, eu acho que a primeira preocupação é como a sociedade vai aceitar. Em contratempo, nós também temos situações de famílias que querem que você trabalhe a inclusão, mas quando você vai trabalhar a inclusão, ela quer que você dê um tratamento diferenciado. E aí, isso não é incluir. Não. Né? Porque se Segregar, a gente fala de incluir, nós temos que tratar todos iguais. E aí, a mãe quer um tratamento, um acompanhamento diferente. E aí, nos deixa, assim, um pouco... Tem horas de saber, nossa, como que eu vou fazer, né? Porque se eu faço da forma correta, não tá bom. Sim. E se eu não posso, não é nem que eu não quero, eu não posso fazer da maneira errada. Não. Então, eu vejo que as famílias, elas também precisam de acompanhamento. E esse é o nosso projeto da Lume. Em breve, abrir as terapias para as famílias.
Porque eles também precisam ser assistidos, eles também precisam ser acompanhados, eles também precisam de voz. É que nem a gente costuma falar, cuidar de quem cuida, né? É muito importante. Cuidar de Acho quem que roda cuida. de conversa, essas mães às vezes, porque eu costumo falar assim que a gente tem que falar com nossos iguais, né? Com os Sim. pares. É muito difícil eu ir lá e falar para uma mãe que não tem um filho com deficiência e falar do meu filho. Aí essa mãe vai falar, mas é, né, frescura, não sei o quê. Agora, quando você fala com uma outra mãe atípica, É diferente. por isso que eu costumo dizer, e eu prego muito isso, que nós não somos tipos de famílias atípicas, nós somos famílias atípicas. Entender que se a gente se unir, tanto a mãe de síndrome de Down, de TEA, de cadeirante, muleta, a gente consegue o mundo. Isso Porque mesmo. o que o meu filho precisa, o que o Nicolas precisa, uma criança TEA precisa. Né? Sim. Então, é por isso que eu falo, não somos tipos. Então, quando eu escuto falar assim, família atípica de síndrome de Down, família atípica. Não somos tipos. Somos famílias, somos mães atípicas, somos pais atípicos. Então, é sobre isso. A gente tem que pontuar isso. Somos famílias atípicas e precisamos se apoiar. Precisamos uma conversar com a outra, se encontrar, fazer roda, fazer caminhada, vamos pra rua. Sim. Que nem quando surgiu esse pensamento de caminhada, a gente fez no final do ano, o Lumi estava lá. Foi incrível. E eu quero agradecer de coração a todas as entidades quando a gente se une, porque eu costumo dizer assim que a gente tem que ser a ponte. A gente tem que entender o quê? Que tem a PAI, tem a Lume, tem a Morada Azul, tem a SAF, tem todas as entidades. Une, quem ganha? As crianças. As crianças. E a cidade, a porque sociedade. quando a gente vai pra rua, quando a gente faz uma caminhada linda que a gente fez, né, no dia da pessoa com deficiência, tem o dia do síndrome de Down que a gente sempre faz, graças a Deus, e tá sendo bem acolhido, a gente começa a ganhar uma visibilidade. Opa, a gente está aqui. Com a gente certeza. estamos na cidade, nós somos moradores, nós somos munícipes. Isso. Porque a gente fala que toda cidade tá difícil essa questão da inclusão, das terapias. Mas a gente tem que puxar pro nosso âmbito, da nossa cidade. Com certeza. Tá precisando, tem que pontuar, tem que cutucar. Isso mesmo. Né? Que nem, não é a nossa pauta, não é um costume que eu tenho. Mas eu costumo falar que a gente está num ano muito importante. A gente está no ano de eleição. Sim. Então, eu sempre costumo puxar o pessoal que está assistindo para procurar quem vão votar. Quando você for votar, entra lá nas redes sociais, entenda o que essa pessoa fez, se essa pessoa é da causa, não é. O que essa pessoa vem fazendo antes de chegar o ano eleitoral, porque é muito fácil chegar no ano, vestir a camisa e falar, sou da causa. Agora, eu quero pedir para vocês, consultem. Esse ano é muito importante, pode ser para melhor, ou para pior. Então, vamos... esse é um ponto importante que você citou, Thaís, porque é impressionante como no ano político se fala de crianças autistas, né? Assim? Sim. É incrível. Mas e os anos anteriores? E o trabalhar do dia a dia? Como é que faz? Verdade. Né? E como vai ser depois da eleição? Como vai ser depois? Então, nós temos um papel fundamental e muito importante na escolha das questões políticas da nossa cidade. Isso aí. Não é do nosso atípico pod, mas a gente está pontuando esse ano, porque é um ano muito importante. É verdade. Ano de eleição a gente vai. A gente não é palco para política, mas a gente pontua que é muito importante. Que a gente respira política. A gente sai de casa, a gente compra uma bala, tá lá, né? O precinho lá do imposto. Exatamente. Ó, aqui tem outra pergunta. Simões. Colocou a Lume só atende crianças atípicas. Qual é a idade da Lume? Nós atendemos toda criança neurodivergente, de 2 anos a 16 anos. Olha, muito legal, ó. Já subiu um pouquinho mais do que a gente tem costume de ver, né? Que é Sim, 11, 12. Isso, querem limitar nos 12 anos, né? Isso. Então, o Lume já tá com mais esse ponto positivo que até 17, 16 e uns 11 meses que fala, né? Isso. Mas 16, 11 meses, corre lá. Aqui tem um comentário, Cristiane Alves, ó, top, unir o esporte com a Lume faz a diferença para nossas crianças. Olha a parceria aí surgindo. Que no amanhã serão adolescentes e entrarão para a fase adulta. E o esporte ajuda muito na ansiedade, né? Superar, apoio, é muito importante. Entender o tempo, a pausa, né? É muito importante. Eu falo que o Nicolas está nessa fase de esporte, que tá
ajudando muito ele. Estão me cobrando aqui, Thaís, os Manda. horários de atendimento. Isso, manda, lá. manda. De segunda a sexta-feira, das 8 às 17 e aos sábados, das Que 8 ao meio-dia. Que legal. A mamãe que não consegue sair na semana cedo, não tem uma rede de apoio, só tem o sábado disponível. Nós estamos lá para atender todos vocês. Muito importante. Sábado, ó, pensar nas mães que trabalham aí na semana, correria, muito importante. E Matheus Silva, ó, irmão, hein? É. Minha irmã Michele Simões é uma excelente profissional e é de um coração enorme. Tenho muito orgulho de tudo que vem construindo e de todas as pessoas que vem ajudando. Ah, obrigado. Meu lindo. Graziela Silva colocou projeto lindo, Lume, lugar, unidade, movimento e inclusão. Isso Olha, aí, vamos. Gra. Tá vendo? E é muito importante, inclusão, falar sobre a inclusão, né? E vamos voltar pra tia Michele um pouquinho, né? A gente Vamos vai voltar, pro Lume, a gente vai vai pra pro tia Lume, Michele, vai pra tia Michele. Hoje a gente tá tentando compensar o tempo. Aqui tem uma pergunta bacana, Thaís. Aqui, chegou agora, ó. Nice mandou. Para ser atendido, Necessita de encaminhamento ou de demanda espontânea? Para ser atendido, você precisa de encaminhamento? Não, nós não precisamos de nenhum tipo de encaminhamento, porque nós não temos nenhuma ligação com o SUS, né? É uma associação, então é só procurar a unidade ou mandar uma mensagem lá e agendar uma anamnese com a psicóloga e aí a gente dá início às terapias. Que legal. A mãe né, teve alguma... Desconfiou, né? Alguma a criança dúvida, não tá a escola evoluindo. chamou, pode procurar Lume. Tem aquelas escolas que fazem a cartinha também. Sim, então aí é um papel fundamental, né? Vocês orientam. Tem Aí. esse questão de acolhimento quando chega lá. Muito, isso é extremamente importante. Esse é o nosso diferencial, acolher. Isso para nós não abrimos mão disso. Tá certo. E agora eu vou fazer umas perguntas rápidas. Rápidas, ai meu Deus. É tipo assim, eu vou fazer uma perguntinha. Papum, tá. Tá Uma palavra que defina sua trajetória. Amor. Uma conquista marcante. A Lume. Um sonho para o futuro. A Lume crescer. Uma inspiração. Minha avó. Olha, avó, manda um beijo. Minha avó, infelizmente, É uma não. estrelinha? É uma estrelinha. Uma estrelinha. Tá te olhando de um lugar melhor, né? Cuidando de mim. Cuidando. Uma mensagem para as pessoas autistas. Isso eu falo também de âmbito, né? Adolescente. Para os aí, autistas. Tia Michele tá aqui. Ela levou o pé da letra. É papo. Ai, foi bem literal agora. Vou perguntar rápido. Ó. Uma mensagem para as famílias. Uma mensagem? Diagnóstico não é destino. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o TEA, sobre a neurodivergência? O que eu gostaria que eles entendessem é que eu vejo que as pessoas às vezes vê a situação neurodivergente como se fosse, vou usar uma expressão aqui muito comum, que eu acho que todo mundo conseguiria entender, como se fosse um bicho de 7 cabeças. E não é. Conviver com a criança neurodivergente é a coisa mais gostosa que se existe. Eu digo que quando eu faço atendimento, quem faz a terapia sou eu. Porque estar lá com eles é algo edificante. Me edifica todos os atendimentos. É maravilhoso. Cada dia a gente aprende um pouquinho, né? Cada dia a gente aprende um pouquinho. É verdade. E você tem alguém na família? Você tem parente? Ou foi só esse amor por esse aluno que você teve? Amor. Só foi o aluno. Foi aluno já... exatamente esse aluno quando eu estava no terceiro ano de educação, segundo ou terceiro ano de educação. Ele foi um desafio para mim e muito de eu estar aqui hoje, buscando todo esse conhecimento, graças a ele. Então, ele já mostrou porque ele veio. E o porquê da minha pergunta? Porque muitas ativistas, pessoas que enfrentam, são famílias, né? Porque, infelizmente, quando a gente vira mãe, né, pai,
A gente tem que aprender a ser fono, um pouquinho de cada coisa. A gente ganha um pouquinho Foi amor mesmo. Atualmente eu tenho alguns familiares que estão em fase de avaliação diagnóstica. Sim, mas Mas agora, recente, né? recente, essa paixão já existe há muitos anos. A Jennifer colocou aqui, Vó Maria, um coração, uma estrela. É, minha Tá vozinha. vendo? E é o nosso pilar, né? A gente tem, Total. que nem a gente eu costumo falar que a gente estamos plantando pra um dia alguém sentar embaixo da árvore, Thaís, né? isso é interessante porque, assim, a minha avó, ela criou 7 filhos, sozinha, analfabeta, viúva, né? E quando eu fui crescendo e vendo toda a garra, toda a força que ela tinha, eu falava assim, não, vó, eu vou ser alguém diferente. E eu fui buscando e graças a Deus ela viu grande parte do meu crescimento, foi uma grande ajudadora, incentivadora. Então quando a gente fez a reinauguração da Lume, eu fiquei com o meu pensamento muito voltado a ela, porque eu tenho certeza que ela tem muito orgulho Com da certeza. pessoa que eu me tornei e é difícil falar dela e não me emocionar. Com certeza. E orgulhosa da pessoa que ela criou, né? E é sobre isso que a gente entender que nós continuaremos vivos no coração de quem nos ama. É verdade. E é sobre isso, a gente tem que levar, né? A gente tem a pessoa aqui e ela vai seguir com a gente em todos sempre. os detalhes. E continuará viva no nosso Pra coração sempre. e pensamento. Tá certo. É nosso futuro, presente. O passado, é tudo unido, né? Muito bonito. E também dizer que meu esposo, né, a minha filha, eles estão... Que é sua rede de minha apoio. rede de apoio, estão comigo sempre e a gente vai que vai. Ó, a Jennifer colocou, a Lume faz parte de todo o desenvolvimento do meu filho, Lorenzo, profissionais que realmente trabalham com amor. Ah, que linda, obrigada, E mãe. a Luz, sua mãe? Não, a mãe a do, mãe. mãe do paciente. Desculpa. Ó, Lucy Marie colocou Vó Maria, um exemplo de mulher. É sobre isso. Ó, a família tá em peso aqui. Tá, é irmão, menina, irmã. é prima, a Tá Sara entrou tudo agora, aqui, é tá prima, a Lucimar é amiga, comadre, tá todo mundo Tá aí. vendo? Família tá. E como tá nosso horário aí, bastidores? Eu nem lembro quando a gente... Pedindo ajuda aos universitários. Né? A gente se empolga aqui e vai embora, hein? Não, e é um papo gostoso, né? Que não cansa, né? Não, e tem coisa, viu? É que a gente procura tentar dar uma enxugada, mas olha, se for conversar, tem papo aí pra até amanhã. A gente fala mais que tudo nessa vida. Ó, como as pessoas podem acompanhar seu trabalho? Fala um pouquinho, deixa redes sociais, se quiser falar o número para contato. A rede social da Lume é @Lume. Espaço Terapêutico Lume. É tanta rede. Desligou. Vamos ver aqui. Vou deixar o contato. Pode deixar o contato aqui? Pode. Deixa o contato, o @ pra gente seguir o espaço. Olha lá, estão colocando aqui. Ah, lindinhos, maravilhosos. Aí, ó, ó. marca aí, ó. O contato do setor administrativo Lume Isso é o aí. 11 96543 6137. Isso aí. Vamos ver, tem mais aqui, galera. Tem mais aqui. Estão colocando aí? Isso, vai colocando que a gente vai. Espaço Terapêutico Lume, o Insta. Segue a gente lá. Nós colocamos um videozinho lá essa semana. Teve 4.400 visualizações. Fiquei muito feliz. E quem entrou agora, curta, compartilhe, comenta. E volta, quando vai ficar gravado, volta um pouquinho pra vocês pegarem o endereço. A gente, né? Isso. Falou tudo Falamos aqui no tudo. início. Minha nora também tá online, a Jennifer. Um beijo. Manda um beijão. Beijo pra toda a minha família, que se eu não citar o nome de ninguém, depois você fala, você nem falou de mim. Vai puxar E sua orelha. Um ponto importante, né, Thaís? A equipe Lume, com todos esses profissionais maravilhosos. Verdade. Que estão lá todos os dias atendendo, abraçando, cuidando dessas famílias. Sem esses profissionais, a Lume não seria nada. Então, eu quero deixar aqui um abraço também para todos os colaboradores da Lume.
Isso aí. Quero também já aproveitar e pedir para vocês seguirem, curtir a nossa página também do Estamos Atípico seguindo Pod, já. que a gente tá iniciando, né? Mas que graças a Deus a gente tá cada dia um pouquinho melhor. Aqui, ó, bonitinho aqui, o Insta tá aqui, ó, nos Isso aí. comentários, @Lume Espaço Terapêutico. Já curtam a página e compartilhem para chegar em outras mães, porque o que a gente falou aqui, né, é muito importante, Extremamente. precisa divulgar aí. Última segunda do mês a gente faz o nosso episódio aqui, graças a Deus. Ó, Sara Carvalho, minha mãe pediu um beijo. Ah, minha tia maravilhosa, tia Sil. Olha lá, Um pronto. beijo! Não tem como esquecer que Um beijo ele já te cobra aqui ao vivo. Ao vivo, menina! Essa família unida. Olha, a sobrinha, é a sobrinha? Ela é minha Tipo, prima, a minha prima. tia que pediu um beijo. Sinta-se beijada, minha tia maravilhosa. Beijo, obrigado a todos que estão aqui com a gente. Ah. Continuem aí. Meu esposo já tá seguindo, ele colocou aqui, ó, já estou seguindo. Isso, Viu? tá vendo? A Lanora também, tô seguindo, só tá crescendo aí, hein? Tá certo. Agora, né, o nosso horário foi-se embora, a gente conversou. E antes de deixar se você deixar suas considerações finais, eu queria que você deixasse, você pode fazer olhando pra mim, pra lá, do jeito que você sentir à vontade. Deixa um conselho para as famílias atípicas. Um conselho? Ai, o que a tia Michele deixaria de conselho hoje? Para vocês não desistirem, que nós estamos aqui, a equipe Lume, a tia Michele, para acrescentar e ajudar no desenvolvimento psicológico e pedagógico das nossas crianças. Podem contar com a gente sempre. Isso aí. E um conselho para as famílias que ainda não têm diagnóstico. Estão lá com aquele, né, pulguinha atrás da orelha, pensando. Aquela dúvida, né? O que eu poderia dizer? Procura a Lume. Procura a Lume. A supervisora Daiane vai dar um atendimento especial para vocês. Vai recepcioná-los e dar todo o suporte que vocês precisam, que o suporte ele é essencial ao primeiro momento e para todo o acompanhamento também, né? E entender que se às vezes não for nada, não é nada, tá tudo bem, né? Não tem neurodivergência. Vai estar tudo bem, é só a gente dar continuidade. Como eu falei, não é um bicho de 7 cabeças. Sim. Eu sei que é muito difícil para muitas mães que são sozinhas. Sim. Mas nós estamos lá para ajudar. E entender que elas vão ter um espaço para ter esse acolhimento de conversar, às vezes desabafar, né? Às vezes a gente tá naquela correria, né? Que nem a gente fala, né? Robótico. Mas é um espaço que ela vai sentar, às vezes ela vai encontrar uma outra mãe, ela vai poder conversar. As mães fazem terapias lá, uma com a outra, né? Que no horário de atendimento tá sempre lá e estão conversando e vão se ajudando, graças a Deus. Vocês têm no seu projeto ou futuro de pensar nisso de roda de conversa, de cuidar de quem cuida? A supervisora já fez recentemente, né? Um acompanhamento parental muito, não posso dizer assim, bem evoluído. E agora, nós estávamos no processo de mudança, então estava tudo muito difícil, mas ela já está reorganizando aí para fazer esses atendimentos, tanto em grupo, como de forma pessoal também, porque a gente entende que às vezes a mãe quer um momento pessoal para estar ali conversando e colocando as situações para fora, né? E também já acaba conseguindo um tempo hábil para essa mãe, porque ela já está ali com o filho. Em vez dela ficar na recepção, às vezes, né, mexendo no celular, fazendo alguma coisa, ela já está ali a psicóloga está lá todos os dias. Fazendo desabafo, porque é triste. Mas tem muita mãe, né, muita família aí, infelizmente, né, as mães morrendo, às vezes levam o seu filho. É muito forte isso, mas é a nossa realidade. Então, o que essa mãe precisa? Às vezes só de um abraço. Às vezes só de uma conversa. E a gente ama abraçar. É só ir lá que a gente abraça. Eu adoro, a gente ri, se tiver que rir, chorar, tiver que chorar. Estamos tudo junto ali. É verdade. E a gente, é o que você falou, a gente aprende com eles cada dia, todos né? os dias, é incrível. Eu sou uma outra pessoa após o Nicolas, né? Eu era uma, né, Thaís, hoje eu sou outra. E todo dia eu aprendo com ele. Eu falo, eu sou aquela pessoa que não gosta muito de abraço, de beijo, mas com ele não tem jeito. Não tem jeito. Abraço, é beijo eu toda amo hora. Abraçar, eu amo beijar e tá tudo certo. Eu tenho dessa dificuldade. Tô melhorando, mas eu ainda tenho essa... Ó, a Lídia tá assistindo, viu? A Lídia é presidente também, ela tá viajando, mas na próxima ela tem que estar sentadinha aqui na cadeira. Tá certo. Já está convidada pra
vir novamente com a tia Michele e falar um pouquinho. Se quiser, a Roberta, a Daiane, né? Tá convidada também. Vem falar um pouquinho, porque aí a gente faz o voltado aos temas, né? E esse atendimento da doutora Roberta tem sido um divisor de águas também, porque muitas mães têm o LOAS negado, né? Também. E a gente sabe o quanto é importante para a mãe essa ajuda. Porque eu não posso falar nem de outra coisa, a não ser ajuda, né? Porque o que a pessoa faz com um salário mínimo é uma ajuda mesmo. É verdade. E a doutora Roberta entra com essa ação aí e briga com essa mãe para que essa criança tenha esse retorno. Muito Então, importante. toda sexta-feira, não, minto, uma sexta-feira sim, outra não. A doutora Roberta está lá de plantão das 13 às 17 horas. Aí também não precisa ser da Lume, tá? Essa mãe que necessita, que precisa de ajuda, ela não precisa ser da Lume. Ela pode ir até a unidade conversar com a doutora Roberta. Muito importante. Então, não precisa ser frequentar, não, né? Assim, não precisa ser associado da Lume. Que legal, muito importante. Ó, vamos lá, entra em contato, né? Já marca aí a agenda, horário, tudo certinho no número que as meninas deixaram aqui e já tirem a dúvida de vocês, porque é muito importante. Muitas mães falam, mas eu não tenho direito, nem vou tentar. Tem que tentar, mulher, tem que tentar de tudo. A gente tem ou não, a gente vai atrás do sim, bora. Exatamente. Porque é pra criança. É para as terapias, é para o desenvolvimento da criança, né? Não é pra gente, não é pra família, né? Outro ponto importante que a gente quer também nesse semestre é colocar os cursos para as mães, né? Que legal. Profissionalizante. Nossa, extremamente importante. Unha, cabelo, pintura de pano de prato, artesanato. Que legal. É importante. E aí essa mãe, ela pode, né? Trabalhar e ter o seu biquinho ali, autônomo. Fazer um servicinho pra fora e dar continuidade no acompanhamento dos seus filhos. Cuidar do filho, que também tem muita mãe que fica com esse, né? Eu vou sair pra trabalhar, mas deixo com quem? Pago pra quem cuidar? Apoio, né? Infelizmente. Às vezes paga pra alguém, não é tão seguro, né? Dá. Verdade. E essa mãe vai poder estar ali do ladinho e ainda fazer um curso. O filho já ser atendido. E o curso no horário que o filho estiver fazendo a terapia. Outra coisa pra gente não esquecer é como que funciona o horário de terapia lá. É meia hora, 40 minutos, uma hora? É meia hora. Meia hora. 30 minutos de forma individual, né? Normalmente as terapias, a gente tenta no máximo, não existe uma obrigatoriedade, mas dentro da necessidade a gente coloca sempre a criança para ir uma vez por semana, que a mãe vai uma única vez no espaço, para não ter que ficar gastando com Uber, ida e volta, que a gente sabe que gasta bastante. Então a gente, normalmente essa criança faz 2 terapias por semana. E com esse bilhete, né, de Ferraz, que é uma vergonha, do ônibus, que é 4, ida e volta, como que essa mãe faz? Se ela tem escola de manhã para ir e voltar, se ela tem terapia, acabou. Por isso que ela tem que procurar a doutora Roberta. Isso aí. Que aí já faz o crachazinho. já entra com o pedido de então a doutora Roberta, ela já inclui tudo. Ela auxilia, se tudo precisar que a mãe de precisar. Essas coisas, ela orienta. A doutora Roberta arrasa, ela vai lá e arrebenta e resolve toda a situação. Ó, o filho da doutora Roberta aí chegando. Os bastidores. Isso aí. Então, ó, já sabem, qualquer questão de dificuldade, como fala? Direção, procura lá o Lume, procura a doutora Roberta. Fala, quero falar com a doutora Roberta, que dia, horário ela tá aí. Já traz a doutora Roberta. Tá certo. Então, vamos para nossas considerações finais. Dá um beijão para todo mundo que tá em casa, os seus agradecimentos. Quero agradecer você, Thaís, pelo convite. Falar da educação, falar da Lume, falar do projeto é sempre muito importante. Quero agradecer pelo espaço, por dar essa oportunidade, né? Porque as pessoas estão começando a enxergar a Lume agora. Então, eu fico muito agradecida. Quero agradecer a Daiane, a supervisora, né? Psicóloga que veio me acompanhar, a doutora Roberta, que também elas estão sempre me acompanhando. O pessoal de casa, as mães, as famílias, a Jeca acabou de entrar aí, minha prima. A minha família é uma bênção. Eles agarraram esse projeto comigo, assim como a família da Lide. Eu quero deixar aqui o meu grande abraço para as famílias atípicas, as crianças neurodivergentes. Procura lá a Lume, conheça um pouco mais do nosso trabalho. E a Bia, né, que nos apresentou, não podemos esquecer da Bia, deixar um grande beijo para ela, para Lorena.
E convidar elas também, né, pra vir aqui pro podcast, Sim, falar um quis- pouquinho. As portas estão abertas para você, pessoal da Lume, quiser vir falar, porque nada melhor do que a pessoa. Eu costumo dizer assim, que a gente fala dentro do nosso nicho, né? É Eu verdade. sou mãe atípica, o que me perguntar sobre ser mãe do Nicolas, eu tô Você tá aí, né? respondendo. Agora, sobre temas, eu acho que a gente tem que voltar nisso, tem que ser o profissional, tem que, né, entender e falar, porque às vezes a gente tem que entender que precisa entender e falar com o profissional correto. Às vezes essas mães vão em locais que às vezes não são muito seguros, às vezes lugares, né, que não, né, não tem, às vezes uma procedência, E né, você, legal. né, Thaís, que é uma mãe muito influenciadora na cidade, tá sempre dentro das participações, dos movimentos, inclui a Lume, tá? Com Deixa aqui certeza. o nosso espaço, sempre que vocês precisarem de uma ajuda, de presença, de acompanhamento, nós estamos aqui, queremos agregar cada vez mais aí na Já sociedade. agradeço e vai estar assim, que nem a gente falou, já tá nas caminhadas, já vamos fazer os projetos Bora aí que pra bora. levar essas mães pra rua, pra levar essas crianças pra rua. Vamos fazer barulho. Gente, olha, é a coisa mais gostosa quando eles vão no parque, que eles se... Eu falo muito do Nicolas da Síndrome Down, é muito legal quando eles se veem, eles se identificam, eles, sabe, eles têm uma conversa, é muito legal. Então, assim, mães, é muito importante quando uma mãe virar pra você e falar assim, ó, conviva com crianças com neurodivergente, convive com a criança Verdade. com deficiência, porque você vai entender que nossa, quando eles se encontram é muito Muito bom. maravilhoso. E eu quero agradecer a você primeiro como Michele vir aqui, Obrigada. né? O Lume faz parte da sua vida, mas você veio, te convidei como tia Michele, né, para falar do seu projeto, da sua vida. E eu quero agradecer as meninas que vieram também. Muito obrigada. Desculpa qualquer coisa. Imagina. Pedir pro pessoal curtir, comentar, compartilhar, porque é com a ajuda de vocês que a gente consegue chegar nas casas. Agradecer por vocês deixarem a gente entrar aí um pouquinho, levar um pouquinho do nosso conhecimento, do nosso entendimento. E eu também aprendo muito com cada podcast. Eu aprendo mais do que influencio. É nada, mulher. Aprendo Você não demais. sabe o quanto você nos ensina. Imagina. Essa sua força, essa sua garra como Imagina. mãe, eu acho que a gente tem muito mais que aprender do que ensinar, não tenho dúvida disso, viu? Muito obrigada. Eu quero deixar um beijão aqui pro Nicolas, pra Lavínia. Beijo, senão eles puxam minha orelha, pro meu pai, pra minha mãe que sempre me apoia também nas minhas loucuras. O Wellington que tá aqui também, com o Espaço Start TV. Quem quiser, chama eles aí também nas redes sociais. Que é muito importante ter essa rede de apoio, ter essas pessoas que acreditam na gente. Às vezes a gente tá meio fraquinho, fala, ai, hoje eu não vou, não quero Não, mais. mas aí a gente agarra no outro pessoas assim, que levanta a gente e levanta nós a vamos que gente, vamos. com Não dá pra parar, certeza. não. E muito obrigado, que Deus nos abençoe e até um próximo episódio. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.